Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um indicador bem interessante no TradingView, né? Então vai ser mais legal para fazer trades, por exemplo, de swing trade, position, e que esse indicador ele vai auxiliar vocês. É um indicador para a gente identificar possíveis cenários, né? E aí isso nos dá uma visão melhor, digamos assim, do futuro para a gente nos preparar, né, para essas possibilidades e se de repente acontecer, a gente tomar nossa decisão. Beleza? Fica comigo até o final, é muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, já estou aqui com o TradingView aberto. Tem dois indicadores que eu gosto de utilizar. É o estocástico lento, nessas configurações aqui. Para vocês, ó, 14,3 e o RSI também 14, beleza? Vou abrir aqui o Point Fix para ficar melhor também. Bom, e vem e deixar mais limpo possível. Nesse caso daí em específico, né, como é que eu gosto de fazer? Por exemplo, colocar aqui no gráfico de uma semana. No gráfico de uma semana, a gente trabalha, deixa eu deletar esse volume profile. No gráfico de uma semana a gente trabalha desenhando, no gráfico de semanas, no caso, a gente trabalha desenhando os possíveis suporte e resistência ou as regiões de maior interesse. Por exemplo, aqui para mim é uma, aqui tem uma região, eu vejo, e aqui também. Beleza, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de montar, né, no caso, eu gosto de montar possíveis regiões. Então, eu não gosto de usar essa linha, eu gosto de usar justamente o retângulo. Por quê? Porque eu monto possíveis regiões. Por exemplo, aqui eu marquei, gosto de fazer isso, eu olho o gráfico passado e vejo uma região de oscilação do preço, de possível oscilação do preço, justamente, e faço essa marcação, né? Por exemplo, aqui, ó, mais ou menos assim. Tá vendo? Então, o preço ele vem preso, né? Como você pode ver aqui, ó. O preço ele toca aqui, torna, torna. Então, esse aqui é o mini índice, o preço ele está preso aqui. E aí, beleza, vou deletar essa linha aqui, vou deletar essa linha aqui, vou deletar essa linha aqui também, para ficar melhor. Agora eu vou dar um zoom aqui para imaginar, beleza? Então tá, isso aconteceu, a gente tem essa confirmação, vou até mostrar para vocês uma outra forma de confirmação, que é a do volume profile, né? Pega toda a pernada anterior. Lá, ó, a gente vê o preço dentro da região praticamente aqui dos 70%, né? Aqui é a POC, então o preço oscilando aqui. Como a gente não tinha esse cenário, imaginávamos que ele viria aqui, tem um nó de volume bem grande, aqui também, ele vai ficar oscilando aí dentro dessa região, beleza? Não vem ao caso agora, mais uma breve explicação aí do volume profile que vai ajudar vocês a validar suporte e resistência. Então o preço ele está aqui dentro, ele está preso. Imaginamos o quê? Além da leitura do price action, né? Identifica isso aqui no gráfico semanal como um possível pivô. Imaginamos que o preço agora ele vai vir aqui em cima. Vou até colocar de outra cor, vou colocar vermelhinho. Ó. Imaginamos que o preço ele vai vir aqui em cima, até porque aqui ele fez um pivôzinho, rompeu, é isso, e está tentando ir. Beleza, o indicador que a gente está falando aqui, você vai escrever ECHO. Procura aqui, ECHO. É esse indicador aqui, ó. The Echo Forecast. Lux, Conchets Lux Algo. Esse Lux Algo é bem conhecido, tá? The Echo Forecast. Para quem não sabe, aí, o forecast é como se fosse a previsão, né? Então a gente vai colocar o indicador. E aí, deixa eu ajeitar ele aqui. Esse indicador, ele tem
Vou colocar branco e vou colocar a linha aqui. Então o indicador ele vai fazer o que? Explicando para vocês. Ele vai ter essas regiões, que é uma região ah, como se fosse de leitura do preço, né? Regiões de leitura do preço anteriores. E ó, para ele fazer o plot lá na frente do preço, né? Para ele fazer o forecast, ou fazer o lançamento da previsão. Então, entrando nas configurações do indicador, você vai ver ele escrito aqui Evaluation Window e Forecast Window. Janela de verificação, digamos assim, e aí ele vai utilizar 50 candles, colocar 100 candles. Ele pegar o máximo de preço anterior para trás, certo? Então aí ele pegou a Evaluation Window, né? Digamos assim que não necessariamente seria 100 candles, é um tamanho da janela, é isso aqui, ó, o tamanho do retângulo. Ele vai fazer a leitura do script para poder fazer a previsão. Então, pode colocar 50, eu gosto de colocar 100, certo? Então, você vem aqui e coloca 100 também, beleza? Então, e ó, presta atenção que isso é tá aqui no gráfico semanal, isso é algo, digamos assim, para você identificar possíveis cenários, né? Então você identifica que o preço ele ainda não consegue romper, ele ainda não consegue passar de forma efetiva dessa região. E só depois ele vem. Então, na minha leitura, ainda tem esse movimento todo para acontecer. Ficou um pouco ruim? Sim, ficou um pouco ruim. Então vamos diminuir, colocar aqui 50 e colocar aqui também. Pronto. O 50 é o padrão do indicador, né? Então eu gosto de testar o 100 e o 50 para um gráfico semanal e para um gráfico diário. Então, na minha visão e na leitura do indicador, o preço, um cenário seria o preço ainda dentro aqui desse caixote. Então, imaginamos que tem uma probabilidade maior, digamos assim, do preço chegar aqui nessa região, né? O preço chegar aqui nessa essa região. Por quê? Justamente porque ele vem daqui, daqui, cá, cá. A gente imagina que o movimento mais digamos assim, o movimento mais provável possível, né, seja justamente esse. Justamente por conta desses cenários aqui, ó, por conta que ele fez o pivô aqui agora, e a gente imagina que realmente a curto prazo ele vá ali em cima. E aí a gente pode validar, digamos assim, se realmente isso aqui vai ter efetividade ou não. Então a gente tem um cenário aqui bem válido. Vamos ver o dólar, né? Mini dólar. E, ó, ele faz a leitura dos candles anteriores através desse box. E aí a gente identifica ainda um preço preso, digamos assim, dentro do retângulo, né? Dentro de uma região. Tudo bem que ele não foi até lá em cima, mas entenda que são cenários, né? E você precisa, e você como, por exemplo, trader, você precisa identificar regiões de suporte, regiões de exaustão do preço. Então, aqui para mim é uma região que ele pode chegar, ou realmente pode vir aqui dar uma esticada e depois voltar. Então, esse cenário ele é interessante. Ele traça isso para você, então você pode acompanhar os movimentos iniciais que acontecem aqui, ó. Pode acompanhar esses movimentos aqui para realmente identificar se o preço tem em cima e aí tomar suas decisões centradas por aqui, por exemplo, né. Então, óbvio que a gente está no gráfico semanal, é algo mais lento, mas pode ver no gráfico diário também, não tem problema nenhum. E aí você testa vários cenários aqui, Evaluation e Forecast Window, justamente aqui não precisa mexer, certo? Justamente para ele fazer o forecast ou fazer as previsões aí do que pode acontecer. Beleza? Então vamos ver aqui só mais uma outra ação. Vamos ver a Magalu que deu um gap gigante. Magalu ele está mostrando isso baseado
nas janelas anteriores, né? Eu vou colocar aqui 100. Range de verificação, né? E aí, pela ampliação do range de verificação, ele mostra que esse movimento é o movimento mais provável. Perceba que eu tenho algumas regiões marcadas aqui de suporte, ó. Suporte e resistência. Deixa eu colocar aqui até em amarelo para vocês olharem. E aqui, ó, volume profile, tá vendo? Então, o que eu penso? Pô, realmente está batendo com a minha análise, né? Esse movimento aqui parece esse movimento aqui. Vamos utilizar 50, então. Vamos ver como é que ele faz com 50. Vamos ver como é que ele faz com 50. Então, depois dessa grande barra, a gente pode ver o preço chegando aqui nessa região, testando mais uma vez para depois ir lá em cima. Então, aqui tem uma região importante, ó. Tem uma região de toque, tem uma região. Deixa eu fazer. Fazer a cor aqui para não falhar. Então, tem uma região importante, tem uma região de toque, tem uma região de balanço do preço, ó, aqui, ó, ângulo aqui, balanço do preço, ó, para vocês verem. Tem uma região de balanço do preço, com essa região de resistência aqui. Realmente, esse cenário prévio, essa é a leitura, esse é a pergunta que você precisa. Esse cenário prévio tem uma grande chance dele vir aqui, certo? E aí você pode utilizar outros indicadores, é o que eu faço aqui, justamente para validar esse fundo, verificar se ele já esticou através do RSI, se o estocástico, que é um indicador mais inercial, digamos assim, se ele está já apontando para cima, se ele já está virado, como aconteceu aqui, ou se tem divergência acontecendo, para tomar suas decisões. Então você fica apto para as possibilidades, ou você fica entendendo das possibilidades que podem acontecer de uma forma mais simples, sem precisar ficar desenhando tanto. E aí você fica validando isso com os seus suportes e resistência que você desenhou para identificar os possíveis cenários, beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ah, vamos chegar aí aos 2.000 inscritos, beleza? Assiste o vídeo até o final. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima.